Estamos de volta com o Biografia e agora vamos conversar com Eduardo Veríssimo, vereador eleito pelo Partido Progressista PP com 1.566 votos. Eduardo Veríssimo atualmente é vice-presidente da Câmara de Bento Gonçalves. Vereador, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu, é uma satisfação poder estar aqui conversando com vocês e também já elogiando o belo trabalho que tem feito junto aos vereadores. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para nós que estamos começando na nossa jornada, né, pela primeira vez que estamos aqui na Câmara, e a gente tem vontade de fazer as coisas bem feitas. E por esse motivo o auxílio das pessoas que, como você, na área do marketing é muito importante para nós. A gente agradece e não só transfiro isso toda a equipe da comunicação social, porque na retaguarda nós temos mais uma equipe bem organizada e empenhada para desenvolver esse papel aí de bem assessorar a Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves. Mas voltando ao assunto, vereador, o senhor é natural de Bento Gonçalves. Nos fale um pouco sobre sua infância, sobre a sua família, seus pais, irmãos. Como é esse envolvimento familiar? Sim, sou nascido aqui, né? Tenho um irmão que também nascido em Bento Gonçalves. Minha mãe também é natural aqui da cidade. Meu pai é natural de São Leopoldo, todos descendentes de imigrantes italianos. Eu, por algum momento da minha vida, morei um pouco fora de Bento Gonçalves, por 2 ou 3 anos, mas não consegui viver longe da nossa cidade, pelo convívio, por toda a minha infância também ter sido junto a uma comunidade a qual eu gosto. Então, a minha cidade, para mim, ela tem um convívio de formação dentro da minha família. E isso, para mim, é de grande importância. A minha infância foi uma infância normal, de uma criança que estudou em várias escolas do município. Estudei na escola Pedro Rosa, estudei na escola Alfredo Avellini, no Mestre Santa Bárbara, e por final estudei no Mutirão, para concluir meu ensino médio. E depois, então, minha formação foi fora da cidade, na área dos estudos. O senhor disse que morou fora de Bento Gonçalves. Onde você foi morar? Em que época foi isso? E por quê? Na verdade, na minha infância, a minha mãe, né, o aprendizado, a cultura da minha mãe e do meu pai eram tradicionalistas, né? Então, por muito cedo, por volta de 6, 7 anos, eu já comecei a dançar num CTG. E com 8, 9 anos eu comecei a me destacar em competições de rodeio. E um dos DTGs do Rio Grande do Sul, um dos mais famosos, me convidou para mim dançar por ele, na cidade de São Leopoldo. Então eu fui lá e quando eu dancei, em algumas vezes, eu recebi um convite de um empresário no Rio de Janeiro, a qual eu pudesse participar e dançar nos leilões de cavalos que ele tinha. E então eu mudei para lá para mim poder realmente me agregar junto a esse DTG, para poder fazer essas danças. E o meu pai, na época, se mudou ele é mecânico de automóveis, ele se mudou para a cidade de Sapiranga. Então eu morava em Sapiranga, que é uma cidade próxima a São Leopoldo, e dançava em São Leopoldo. Então foi uma parte da minha vida que era voltada à cultura tradicionalista gaúcha, né? E onde eu pude conhecer alguns lugares do Brasil através disso. E também foi a época que eu morei longe de Bento Gonçalves. E como foi o retorno? Na verdade, a gente vinha muito para Bento Gonçalves, porque nossa família era toda daqui, toda daqui, e o convívio que a gente tinha familiar, ele era muito forte. Então, todos os finais de semana, ou cada 15 dias, a gente voltava para Bento Gonçalves. Então, a gente estava morando e vivendo e trabalhando lá, mas essa vontade de estar aqui era muito grande, por motivo desse convívio.
Então a gente voltava todos os finais de semana e quando a gente pôde voltar, que meu pai então achou que era melhor ele voltar a trabalhar em Bento Gonçalves e viver aqui, nesse retorno para cá foi muito bacana, porque a gente pôde continuar vivendo com as pessoas que a gente vinha crescendo. O senhor morou sempre em algum bairro específico? Conviveu em outros bairros? Como foi isso? Então, do meu nascer, né, até os meus 25 anos, eu morei no bairro Progresso, né, que na época era bairro Bom Sucesso. Depois, então, o nome trocou, passou a ser bairro Progresso. Esse é o meu bairro onde eu cresci, onde eu vivi, onde eu vi ele crescer também, né. Com 25 anos, eu adquiri um imóvel no bairro São Francisco e lá eu vivo até hoje. Certo. O senhor é formado em Educação Física pela Faculdade da Serra Gaúcha, também pós-graduado em treinamento físico e gestão. Como foi esse ingresso no esporte, especificamente nas artes marciais? A minha história de arte marcial, ela foi bem conduzida e bem estimulada pela minha mãe, né, Terezinha, a Dona Terezinha. A Dona Terezinha foi uma pessoa fundamental no meu crescimento e na minha história, porque todas as vontades que eu tinha ou que eu tive, ela me incentivou e me ajudou. Dentro de um esforço que ela tinha por a gente não ter condições financeiras adequadas a tal posição que eu queria ter, mas ela sempre se esforçou muito e a educação que ela conseguiu, ela junto com meu pai e os meus tios, enfim, todos que conviviam na época, conseguiram me incentivar. Eu consegui me tornar. Eu era uma criança, apesar de dançar bastante, eu era uma criança muito obesa, muito guloso, comia muito. Então, numa das épocas que eu estava morando em Sapiranga, eu fui convidado a participar de um treinamento que uns amigos meus aqui de Bento Gonçalves montaram de musculação. Então eu via que eles se sobressaíam nesse treinamento, eles eram mais fortes, mais hábeis. E eu, então, voltando para Sapiranga, eu procurei uma academia também, como eles estavam fazendo aqui, que na época era a academia do Ney Pradier, que eles praticavam a musculação. Eu procurei lá em Sapiranga. E quando eu cheguei no lugar que tinha uma academia, ela saiu. E lá existia uma academia de karatê. Então, eu conversando com o professor, ele me propôs de fazer uma aula experimental. E eu fiz essa aula e gostei muito. Então, lá, quando eu tinha de 11 para 12 anos, eu iniciei a minha trajetória dentro da arte marcial. Porém, já nessa época, junto com meu pai, com meu irmão, com a minha mãe, a gente assistia no sábado de noite, onde tinha um programa específico na televisão que passavam filmes, né, de artes marciais, e onde os filmes da época, que eram os mais que chamavam a atenção, né, eram os filmes do Bruce Lee. Então, através dele, eu tinha esse estímulo fora e dentro da arte marcial. Então, eu comecei a praticar na modalidade karatê, e quando meu pai se mudou para cá, eu procurei aqui em Bento, essa modalidade não existia, eu fiquei parado por um período, então eu voltei a praticar Kung Fu aqui em Bento Gonçalves, e com o tempo eu vi que isso não era algo bacana que eu queria fazer, então eu busquei Muay Thai e Jiu-Jitsu fora daqui, porque em Bento não tinha, então a gente buscou Jiu-Jitsu em Porto Alegre, onde eu continuo com o meu professor, que é o Fabiano Gonçalves, até me formar. E Muay Thai eu busquei no Rio de Janeiro, então, com o mestre Arthur Mariano, onde também eu fui até me formar. E a minha formação dentro da educação física foi em decorrência mesmo à arte marcial. Como eu cresci, a minha vontade era ser um lutador profissional, lutar fora do Brasil, ter títulos internacionais, viver da luta, eu sentia que faltava alguém, ou os que não tinham especializações que ajudassem realmente um lutador a ser uma pessoa qualificada dentro da educação física. Então, a minha formação dentro da educação física iniciou por causa disso. Eu, dos 16 aos 26 anos, eu parei de estudar. Eu não estudei, eu só treinei e lutei. Foi onde eu atingi
bastante dos meus objetivos como atleta, campeão mundial, vice-campeão mundial em outra modalidade, campeão internacional em algumas modalidades, campeão brasileiro por várias vezes, campeão gaúcho. Então eu consegui atingir isso nessa faixa. E depois, junto com esse sucesso dentro do esporte, acabou tendo a vinda de muitos adeptos a essa modalidade, junto comigo. Então a gente montou uma equipe, né? A gente montou uma equipe de atletas. E eu senti tanto da minha parte como na parte dele, desse conjunto, que nos faltava a parte específica da preparação física. Então eu comecei a estudar, meu estudo foi voltado à preparação física. A equipe teve um grande crescimento por causa disso também. E a educação física, sim, ela ajuda tanto o atleta quanto a gente ensinar para as pessoas leigas, quanto os grupos especiais de trabalho e também as crianças, né, que procuram o esporte. Já me formando, então eu senti a necessidade de fazer a gestão dessa equipe, de melhorar a gestão. Então foi assim que surgiu o Garra Team. Exatamente, foi assim que surgiu. Comigo como atleta, com alguns adeptos, porque a gente precisava de pessoas que treinassem junto com nós. E a partir daí, então, o crescimento foi se dando ao sucesso desse grupo de pessoas que buscavam treinar e buscavam competir. E a partir daí também veio, então, a minha empolgação para ter um estudo, para ter uma qualificação geral dentro de todos os pontos necessários dentro da arte marcial e dentro de uma equipe propriamente dita de luta, né? E aí, então, eu busquei a gestão em treinamento físico, a pós-graduação em treinamento físico e depois também na parte de gestão. Muito bem, a gente vai a um breve intervalo e voltamos em seguida, continuando a conversa aqui com o vereador Eduardo Viríssimo, tratando de sua trajetória profissional e política.